Bom, Humberto, a gente gosta de começar o nosso programa falando sobre a sua infância. E como foi a sua infância, sua espiritualidade durante a sua infância? Como que foi o Humberto criança? Olha, essa é uma pergunta muito boa, né? Poucas vezes eu respondi sobre isso. Então, minha infância foi uma infância comum, normal. Sou de uma família de origem portuguesa também, italiano também, tem essa ascendência dos dois, e galego, da Galícia, né? E a parte mais católica, né, por assim dizer, que tenho uma formação católica, é por parte da minha avó, né, dos meus antepassados, né, eles gostavam muito da religião católica, mas em casa nós não éramos praticantes, tirando a minha avó. Minha avó era muito católica, ela era até zeladora de uma igreja próxima à minha casa. E de vez em quando ela falava, eu ia com ela, e minhas irmãs também iam, às vezes minha mãe ia também. Meu pai nunca foi de ir, porque meu pai não era muito vinculado à espiritualidade, à igreja, né? Então, e desde a tenridade eu ia, mas eu ia de vez em quando, mas eu começava a questionar alguns valores. Por exemplo, eu não me sentia muito bem na igreja devido àquela coisa da doutrina, dos preceitos moralizantes da igreja, da doutrina católica, que é comum em todas as religiões, né? Eles se pautam muito mais pelo lado moralizante do que pelo lado ético, porque todas as religiões têm essa coisa de a minha religião é a mais correta, é a certa. Isso não existe, porque todas elas convergem para uma única coisa, que é o caminho da unidade, que é o todo, que é Deus. Então eu comecei a questionar isso, né? E cheguei. Eu fui batizado quando era bebê. Eu fiz a primeira comunhão e fiz também a crisma. A crisma eu fiz muito a contragosto, porque minha mãe e minha avó queriam que eu fizesse de qualquer jeito. Eu não queria fazer, mas eu fiz, né? Foi um desejo, né, que ela queria, eu acabei fazendo. E quando eu cheguei à minha idade de 16 anos, de tanto questionar esses valores da igreja, eu falei assim, eu me declarei como ateu. Eu falei assim, não, eu não acredito nisso, eu acho que isso não é correto para mim, não me satisfaz, isso não me alimenta. Mas, embora eu dissesse que eu era ateu, eu sentia a presença do todo em mim. É uma coisa muito engraçada, parecia um paradoxo. Sim. Porque eu negava a existência, mas eu não negava o meu sentimento, a presença desse todo em mim. Porque eu me sentia como parte desse todo. Mas eu tinha muita bronca, muita raiva, eu era muito revoltado com essa coisa, porque eu achava assim, não, por que esses conceitos, por que existem pessoas que agem assim, de forma religiosa, mas elas não cumprem o que deve ser feito? Eu detestava essa dicotomia, essas diferenças, sabe? Não gostava disso. Eu achava muito incoerente. Mas, com o passar do tempo, eu fui entendendo esse processo, né? Até que depois de um certo tempo, desculpa se eu estou estendendo. Não, né? por favor, continue. Então, e depois de uma certa idade, depois de eu fazer ensino, antigamente era o primário, ginásio e o colegial. Hoje tem o Fundamental 1, Fundamental 2 e o médio, né? E depois que eu terminei, aí eu fui estudar música, fiz 3 anos em conservatório para tentar ser músico, quando tinha uns 20 e poucos anos, mas eu acabei desistindo porque eu não recebi estímulo algum nesse sentido. Então eu acabei desistindo, né? Passou um tempo, depois eu gostava muito de filosofia e de história. Aí eu fiz faculdade de história. Fiz história e fiz geografia. E depois, nesse período, nessa transição do curso até o final do curso, mais ou menos na metade do curso, eu acabei entrando numa ordem iniciática e nela estou até agora, né? E é um orgulho para mim muito grande fazer parte dessa ordem. Aí eu comecei a perceber alguns valores, o porquê que eu negava, mas ao mesmo tempo que eu negava a existência do todo, que é a quinta essência divina, que é Deus, eu me sentia muito próximo, porque eu sentia isso muito em mim. Por exemplo, qualquer coisa que eu fizesse que eu achava que não era correta, eu sentia a resposta imediatamente. Pois, se eu brigava com alguém, ao mesmo tempo eu me arrependia. Se eu fazia alguma coisa que eu achava que não era legal, eu me recolhia e eu achava que era ruim.
Se eu respondesse mal para minha mãe ou para meu pai, eu achava que isso era errado, né? Ainda tinha em mim aquela ideia da igreja cristã católica, né, da punição, né? Hoje eu percebo que não é isso, né? E é um processo que foi vindo, né? Eu comecei a entender como que essas coisas se efetuam, o que eu quero, qual o propósito da minha vida. Hoje eu digo que eu consigo guardar, eu tenho menos resistências a algumas coisas, eu consigo entender, por exemplo, o porquê que eu tenho alguns ressentimentos. Tá. Por que, apesar dos meus ressentimentos, eu consigo, por exemplo, tolerá-los, né, de uma forma mais tranquila, sem guardar raiva, né? Eu digo que eu não sou de guardar ódio, raiva, assim, mas eu mantenho a minha ira, que são coisas muito distintas, são coisas diferentes, não são sinônimos. O ódio, que é a raiva extrema, ela é baseada no ressentimento, no rancor, né? Você sentir aquela manifestação, aquele sentimento de forma negativa. A ira é quando você se sente desvalorizado e você tenta mostrar o seu valor, porque você se orgulha daquilo que você é, né? Então, a ordem fez com que eu percebesse essa diferença, né? E hoje em dia eu não tenho mais aquela raiva que eu tinha anteriormente das religiões, que eu tinha muita raiva. Eu me irritava demais quando eu via que uma pessoa era religiosa e eu me dizia ateu. Eu tinha muita raiva, mas ao mesmo tempo eu sentia que alguma coisa assim apontava para mim e falava assim, peraí, não é assim. Tá. Hoje eu tenho essa questão muito bem resolvida comigo. Então, é nesse sentido que eu quero que nós possamos dar esse prosseguimento nessa nossa conversa hoje.